Bom dia, senhor Beruti. O senhor pode, por gentileza, declinar o seu nome completo? Raimundo Nonato Beruti, natural do estado do Acre, formado em engenharia pela Universidade Federal do Pará em 1967. Seu estado civil, senhor Beruti? Uma união estável. União estável. Seu endereço completo, por gentileza? Condomínio Palácios Residência, Avenida Santos Dumont, bairro do Olho d'Água. Apartamento? Casa. Rua 1, quadra D, casa 3. Casa 3, perfeito. Seu Beruti, senhor, na sua qualificação, o senhor já declinou que o senhor é formado em engenharia, mas o senhor pode apresentar o seu histórico profissional na área de automobilismo, concessionário, enfim, um rápido Positivo. Resumo. Eu comecei minha vida profissional trabalhando numa concessionária Caterpillar, onde eu fiquei durante 13 anos. Da concessionária Caterpillar, eu fui trabalhar na concorrente dela, uma multinacional japonesa, Komatsu, numa empresa pertencente ao grupo Alvema. Dessa concessionária Komatsu, eu passei depois para trabalhar entre Intercar e Alvema. Resumindo, nesse grupo eu trabalhei durante 33 anos. Sempre com Máquinas e veículos. Máquinas e veículos. Isso. Sempre com máquinas e E veículos. veículos. Né? O senhor chegou a fazer cursos específicos sobre veículos, sobre nova... Vários, porque as exigências das montadoras são muito grandes. Sim. Você sempre tem que estar sendo reciclado. Então, fiz vários cursos na Mitsubishi e também na Fiat. Perfeito. Então, o senhor se declara um especialista em Positivo. engenharia mecânica especificamente de veículos. Perfeito. Eu pedi que fosse comunicado para o senhor a matéria especificamente desse processo. E a grande questão é se o problema que o veículo apresentou, ele estaria ou não estaria coberto pela garantia. A tese da defesa é de que o problema não estaria coberto, porque é um caso de utilização de combustível adulterado, né? Que é basicamente essa é a grande tese da parte dos requeridos de uma maneira geral. É um veículo a diesel e a situação que em discussão diz respeito aos problemas que foram apresentados nos bicos injetores. O senhor pode discorrer sobre o que seriam essas peças e quais são os possíveis problemas que podem acontecer para que a gente possa... O veículo tinha em torno de 17 mil quilômetros rodados, né, um veículo a diesel, e ele passou a ter aqueles problemas relativos a desempenho, né, até que chegou a parar. O senhor pode esclarecer para nós assim, quais são os problemas que podem aparecer nos veículos injetores? Para o motor funcionar, trabalhar adequadamente, tem que haver uma proporção entre o combustível injetado e o ar aspirado. No caso específico desse processo, devido ao volume de diesel no retorno, ele não estava injetando a quantidade de combustível adequada. Então, o que acontecia? Estava havendo uma mistura pobre que implica no mau funcionamento do veículo, perda de força, esse tipo de coisa. Sim. Agora, por que os porta-injetores não estavam injetando a quantidade de diesel correta? Com certeza,
alguma obstrução. Essa obstrução, pelo que eu li, é devido à má qualidade do combustível. Mas o senhor leu no processo. Essa obstrução ela poderia ter outra origem? Ela poderia ser elétrica ou mecânica. A obstrução dos bicos injetores é na Eles cidade de poderiam Guarulhos. ter defeito elétrico, defeito mecânico ou obstrução pelo diesel. Então, o senhor está me dizendo que a obstrução dos bicos injetores ela se dá por três Não. razões. É obstrução por má qualidade do diesel. Ah. Ele pode não funcionar perfeitamente, independente de obstrução ou não, por problemas elétricos ou mecânicos. Então, só para esclarecer, o senhor me perdoe Tudo bem. O senhor me perdoe porque eu realmente sou absolutamente analfabeto no assunto. Então, só para entender, os bicos injetores, eles podem apresentar problema. A origem do problema no bico injetor, ela pode ter outra causa que não... Obstrução por má qualidade. Ela pode ter outra causa? Pode. Quais são essas duas outras causas? Problema mecânico, Qual seria esse mecânico? ele não funcionar adequadamente. Né? É difícil. E problema elétrico. Elétrico. Então vamos no mecânico. O mecânico, se os bicos injetores não funcionarem adequadamente. Isso é comum? Isso é incomum? Não. É raro, principalmente nas 4 unidades. É raro que... Porque os bicos ocorra em mais de um bico. são 4 bicos injetores. No caso, um motor de 4 cilindros, são 4 bicos injetores. Então é raro Que os ocorrer 4... nos 4. Entendi, Tá certo? entendi. Então é mais comum ocorrer nos 4 o problema do combustível. Essa dúvida teria sido eliminada se, na hora da remoção dos bicos, o proprietário do veículo, de comum acordo com a concessionária, tivesse tirado uma amostra do óleo diesel para análise. Entendi. Agora, Pois não, desculpa, fica comprovado, no meu entender, que foi o problema do diesel contaminado, que após o serviço do laboratório, o veículo voltou a funcionar normal. Eu acho que o laboratório teve uma pequena falha, apesar dele ter feito o diagnóstico correto, ele teria que ter indicado a causa do problema. Ele fez o diagnóstico correto, excesso de retorno, mas não avaliou o motivo daquele excesso de retorno. Tá. Então, a gente retomando a parte inicial. Os bicos injetores, eles, se eu entendi, eles podem deixar de funcionar de uma maneira geral por 3 razões: má qualidade do combustível, mecânica e elétrica. E elétrica seria o quê? Elétrica seria a falha na alimentação elétrica desses bicos. E essa falha decorreria de onde? O problema estaria onde? Estaria no sistema elétrico. No sistema elétrico. Isso impactaria em outras atividades do veículo? Não. Não. Né? Que seria específico para ali. E se fosse uma falha elétrica, teria que ser trocado que peça? O senhor tem ideia? Não, ele teria que ser corrigido a origem do problema elétrico. Do problema elétrico. Certo? E não necessariamente a substituição dos bicos. Entendi. Então, no problema elétrico, você não tem necessidade de substituir os bicos. Não há essa necessidade. No problema mecânico, é incomum que os 4 bicos apresentem problemas. No problema do combustível, é comum que a obstrução se dê nos 4. Exato. Perfeito, entendi. Esse tipo de problema no dia a dia, na sua experiência, nos seus 32 anos de atividade, o senhor encontrou isso? Encontrei várias vezes e sempre por problema de combustível contaminado. Várias vezes o senhor encontrou. Isso não é algo incomum? Não é algo incomum, então.
Não. E isso depende da quilometragem do veículo? Depende... Não. Depende exclusivamente da qualidade do combustível. Mas E às vezes até de erro, como? que é comum também. Que tipo de O erro? carro a diesel chega no posto, em vez dele, o bombeiro abastecer com diesel, abastecer com gasolina. Isso é comum? Não é. Já ocorreu várias vezes, já vi isso aí. E aí vai dar esse problema também? Vai dar. Você tem que remover o tanque de combustível, como foi o caso desse veículo, fazer limpeza em toda a tubulação. Porque apesar de existir um filtro de combustível, eles não são 100% eficientes. Nenhum tipo de filtro de combustível é 100% eficiente. Então, sempre passa alguma coisa da má qualidade do combustível. Entendi. Doutoras, por favor. No microfone, doutoras. No caso em caso de suposto mau uso de combustível, uma vez que o veículo é sempre abastecia no mesmo lugar, esse problema ele poderia ter sido verificado na revisão de 10.000 km? Nenhuma concessionária No microfone, nenhuma concessionária examina a qualidade do diesel. Eles podem verificar se há alguma obstrução no filtro. Se for, eles fazem a substituição, que é normal nas revisões, mas não há uma análise do combustível. Mas do bico eles fazem? Não. Se o motor estiver funcionando perfeitamente, não. Esse item só é verificado ou removido em caso de problema. Inclusive, não é nem pela concessionária. Ela manda para um laboratório que seja autorizado pelo fabricante dos postos injetores. O primeiro diagnóstico feito pela oficina da Power Motos, ele possui alguma relação com o segundo Doutora, diagnóstico? ele não estudou, ele não... É factual. Isso que a senhora está perguntando. A senhora pode refazer a sua pergunta, mas o factual, eu expliquei no começo de que nós não iríamos admitir, porque ele é uma perícia simplificada. Eu só gostaria... A primeira concessionária que vendeu o veículo, ela diagnosticou o catalisador. Mas se fosse o catalisador, quando foi feito o serviço nos bicos, não teria resolvido o problema do veículo. O perito ele tem conhecimento que há várias reclamações sobre essa situação, do mesmo problema do veículo, em outros? Não, eu não tenho. Eu tenho conhecimento do tempo que eu trabalhava, que eu verifiquei vários casos desse tipo. Agora, depois que eu me desliguei da empresa, é a primeira vez que eu faço perícia sobre problemas de injetores de combustível é essa agora. Não tem como ser mostrado para ele a tela de várias reclamações, né, que a gente juntou. Doutora, é perícia simplificada, doutor. Por favor, use, né? A questão não é fática, essas são conclusões suas. O que ele vai responder aqui são as questões técnicas. Certo. É correto afirmar que caso o sistema de filtros ele não atue regularmente, o veículo pode apresentar tal problema? Não entendi. Se o sistema de filtros ele não funcionar regularmente, ele pode ocasionar esse problema? Olha, pode. No microfone, doutor. Ele pode ocasionar. É como eu lhe disse, nem o filtro é 100% eficiente. E esses filtros eles também não são verificados nas revisões? Nas revisões eles são substituídos. Então pode-se afirmar que eles não fizeram uma verificação completa. Doutora, não, por favor, doutora. Não posso, a senhora, por gentileza, não posso doutor. responder isso porque... Não teste minha paciência. Satisfeita, senhor. Pois não, doutora. Doutor.
Por gentileza, o senhor pode declinar no seu microfone, doutor? Excelência, eu havia formulado previamente uma série de quesitos, mas diante das perguntas de Vossa Excelência e das respostas do perito, eu não tenho mais nenhuma. Tem uma quesito, por não. Doutor Diego, o senhor na qualidade de curador de... Remotos. Tem algumas perguntas, perito, só para esclarecer. Por favor. Na questão da revisão, da primeira revisão de 10 mil quilômetros, seria possível ou não identificar esse problema se não foi dito pelo consumidor? Não é possível, porque com certeza na primeira revisão o veículo estava funcionando adequadamente, até porque não houve reclamação do proprietário. Certo? E esse problema ele poderia surgir 2 meses depois? Pode, a qualquer momento. O problema mecânico que o senhor falou, o senhor disse que não costuma ocorrer nos 4 bicos ao mesmo tempo. Eu nunca vi. Se acontecer, por exemplo, em 3 ou em 2 bicos sem funcionar, e os outros, digamos, um sem funcionar e outros 3 funcionando, o carro iria apresentar esse problema de perda de força? Fica falhando. Ele pode apresentar perda de força? Fica falhando. Você nota até pelo ruído do motor movido. Mas ele ia parar de funcionar? Não, ele ia funcionar e ia perder força. Perder força. Mas parar de funcionar com 3 funcionando é possível ou não? É possível. Geralmente, qual é a vida útil desse bico injetor? Não existe assim um tempo determinado para isso, não. Isso depende, como eu lhe disse, da manutenção do proprietário e da qualidade do diesel, do combustível que ele utiliza. Certo. Então eu vou reformular. Ele é feito para funcionar mais de 20 mil quilômetros? Muito mais. Certo. Nada mais perguntar, Excelência. Muito mais do que isso.